Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é escritor com mais de 40 livros publicados, é palestrante, um dos filósofos mais pop do Brasil e um professor apaixonadíssimo pela sua profissão. Mário Sérgio Cortella, seja muito bem-vindo ao Que é o Nosso Divã. Que bom, que bom. Você sabe que elogios fartos, eles são a porta para algum deslize, especialmente o John Hughes, que é um grande escritor britânico, que já faleceu, ele dizia que os aplausos são a porta do abuso, porque a gente começa a se sentir mais elevado. Mas o afago, quando você diz um dos grandes, né, filósofos pop, etc., ele é sempre bem-vindo. Então, fico feliz com essa acolhida. Não, e não é só elogio, é toda a verdade, né? E você sabe utilizar muito bem, que tem trazido tantos elementos importantíssimos aí para o debate, e um deles, eu quero trazer aqui, já começar o nosso papo, é para a gente falar justamente sobre educação. Aconteceu agora um fato recente, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, num evento pró-armas no Distrito Federal, ele compara professores a traficantes. Ele afirmou, abre aspas, que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Pais, preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Eu queria te perguntar, professor, como é que você se sente, sobretudo porque você, antes de tudo que você é um professor, de fato, como eu disse, apaixonado pela sua profissão, né, que tem tanto uma carreira aí longa em um estudo e uma pesquisa na área da educação, a gente vai falar mais sobre isso. Como é que você se sente ouvindo essa frase e o que essa frase também fala sobre o Brasil que nós estamos vivendo hoje, que ainda é muito polarizado e tem uma demonização também, tanto da educação quanto dos profissionais da educação, né? Olha, eu vou completar em 2024 meio século de magistério, 50 anos. Eu iniciei a minha atividade, ainda estava eu, em 1974, né, no segundo ano da universidade, cursando filosofia. E fui convidado por dois professores a ser deles auxiliar. Portanto, meio século. E nesse meio século eu aprendi várias coisas. Uma delas é que a gente ouve análises, reflexões, afirmações que não são adequadas sempre e outras que o são. Essa afirmação trazida à tona, que faz essa identificação entre os professores em geral, as professoras, o quadro do magistério, né, e o tráfico, que é malévolo, né, que é maléfico, ela absolutamente ela não é adequada. Ela poderia ser colocada como algo que estivesse no campo da simbologia. Muitas vezes se utiliza daquilo que é a licença literária, né, para algumas comparações. A questão é que ela traz dentro dela uma crença, uma percepção que é muito danosa, que é a ideia de que a tarefa da docência é a má formação e não a boa formação, que uma parte significativa de quem está no magistério se dedica, digamos, a um plano, né, de deformar as crianças, os jovens, os adultos, no lugar, né, de formá-los. Por isso, isso representa um dos modos de ver a realidade. No meu entender, um modo equivocado, mas ele não é exclusivo. Há outras maneiras de olhar, há outras percepções, né, dentro disso no nosso cotidiano, que não conduzem à mesma conclusão. Essa fala, né, feita pelo deputado, ela não é estranha ao deputado. Ela não é incoerente aquilo que no cotidiano ele coloca. No entanto, o fato de não ser incoerente não torna verdadeira, não torna argumentativa, ela torna apenas um momento que apenas confirma, né, um caminho de interpretação da vida que não é o meu, não é o teu e não é de muita gente. É de uma parte das gentes, não é de todas as gentes. Ainda bem que na democracia o que vale é o que amplia e não aquilo que reduz.
Claro, com certeza, mas tem uma parte da população que acredita nisso. E não acho que seja um pensamento construído historicamente, quer dizer, tem sido construído mais nesses últimos tempos, através também muito das fake news, e tem todo um processo, tem toda uma narrativa que é estratégica. Né? Ela tem uma estratégia aí de demonizar, sobretudo, a educação, pela importância que a educação tem de trazer através do conhecimento, ela é capaz de trazer transformação. A gente vai falar também sobre Paulo Freire e tudo mais, mas como que o campo bolsonarista ele tem trazido, e sobretudo eles falam de um movimento, de um certo... Eles criam, né, uma fantasia paranoica de que há todo um movimento de ideologização da educação pelos professores, sobretudo da educação pública, no sentido de propiciar os movimentos de esquerda. Mas a educação, ela é sobretudo política, ela sempre foi política, ela é uma ação política, né? E educar para a política também é muito importante, porque a gente precisa justamente educar as pessoas para que elas possam viver numa democracia, apesar de que a extrema-direita defende o contrário da democracia, né? Mas é preciso também, a educação tem esse papel também, você não acha, professor? Então, De educar as pessoas para a política e não para a tarefa, esquerda, não para a ideologia. claro, a tarefa da educação é a formação política. Ela não é a formação partidária, doutrinária, não é a formação catequética, porque a tarefa, especialmente da educação pública, que é majoritária no Brasil, em termos de presença e demografia, essa é uma educação que não pode ter um viés partidário, não pode ter um viés doutrinário, mas tem de ter um viés político no sentido original da palavra política, que é entendida pelos gregos há 2.500 anos, né, como referência de vida da comunidade. A polis como o lugar onde nós estamos. Aquilo que os latinos chamavam de civitatem, né, cidade. Algumas pessoas até utilizam um termo curioso, que é assim, não, eu desejo a cidadania, mas eu me afasto da política, esquecendo que as duas palavras têm o mesmo sentido, apenas que uma tem origem no grego antigo e a outra no latim antigo. Portanto, política e cidadania, elas têm a mesma origem, isto é, uma comunidade de vida. Numa comunidade de vida, é tarefa, sim, da educação escolar formar as pessoas para viver nessa comunidade de modo decente, participativo, livre, digno, igual. Por outro lado, esta ideia de que a educação ela está mais conectada à esquerda, no sentido de trajeto histórico, ela tem uma veracidade num ponto, né, que é o fato da educação pública ter, sim, uma presença forte no vínculo com os movimentos de organização sindical que protegeram a educação pública brasileira nesse século mais recente. É só nós olharmos o quanto que, se nós observamos 50 anos para cá, nós vivemos períodos ditatoriais, momentos de abandono daquilo que é o projeto de uma educação pública, né, de qualidade ampliada, um recuo fortíssimo, né, em relação às condições de existência dentro do processo pedagógico formativo na área pública e, portanto, a resistência veio, né, da organização de vários sindicatos pelo Brasil afora, como por parte do pensamento mais reacionário. Em vários momentos há um vínculo entre sindicato e esquerda, entre sindicato e aquilo que é danoso, né, à vida coletiva ou à ordem. É claro que o vínculo seria aí quase que mentalmente automático. Por outro lado, e vale muito, né, quando a gente diz, e você lembrou, que a educação ela é, como dizia Paulo Freire, um ato político, ela é a formação, como eu lembrava, da vida na comunidade. Né? Nesse sentido, há uma coisa que é muito falha, quando uma parte das forças mais reacionárias, que tem presença no nosso país. Haja vista que conseguiram, né, ocupar, né, a gestão pública e o governo, né, durante um período. Nesse sentido, essas forças, quando dizem os professores, as professoras de esquerda fazem a cabeça dos alunos, trazem a ideologia para dentro. Essa fala, ela traz dentro dela, Ingrid, uma coisa que é contraditória. Se nós tivéssemos, por exemplo, né, essa força toda, se nós fôssemos capazes de fazer a cabeça, né, das pessoas, seríamos um fracasso. Um fracasso, porque em vários momentos, no país afora, vários governos foram eleitos, né, sem que houvesse ali nenhum vínculo, né, desse governo com as causas mais majoritárias. Né? Se nós somos capazes de fazer com que as pessoas sigam uma ideologia que se identificaria, né, com as causas sociais mais ampliadas, e isso resultou até na eleição de alguém avesso a essa questão, né, em 2018, é claro que isso seria mais um sinal de fracasso do que sucesso. Se eu tivesse
Se eu fosse alguém do campo político reacionário ou de uma direita menos inteligente, né, em relação às suas ações ou às suas argumentações, eu acharia muito ruim usar esse argumento, porque a prova maior de que a cabeça não é feita desse modo como se fala, é que se ela fosse feita nos últimos 50 anos, e, portanto, formando eleitores, né, nos últimos 50 anos, a prova, se reacionário eu fosse, que eu poderia ficar um pouco mais sossegado, é que o movimento reacionário cresceu. Né? Não fosse, né, esse dado, a gente diria não, mas é porque é de outra forma. Como a questão não é argumentativa, como ela não tem a marca de uma racionalidade, como ela está mais vinculada ao sistema de dogmas e crenças do que, de fato, de um debate, ela fica no campo da opinião. Exatamente, acho que essa é a grande diferença, né? A disputa entre isso que são os dogmas e as crenças com a criação de consciência crítica, né? Que é o trabalho dos professores, tem sido historicamente aqui. Agora eu quero te perguntar sobre justamente, a gente está falando de liberdade, de democracia, teve agora recentemente o governo Lula encerrou o programa das escolas cívico-militares, muitos governadores de estado acabaram decidindo por manter essas escolas, governadores mais alinhados, né, com políticas, com uma ideologia mais à direita, de extrema direita também. Como é que você vê isso? Qual é o modelo, que tipo de modelo essas escolas cívico-militares representam e que isso fala também um pouco da nossa história, né? A gente que viveu aí um período longo de ditadura militar, a gente saiu de uma ditadura militar, mas muitas pessoas continuam apoiando, a gente viu isso mais na história recente do país. Então, o que essas escolas, o que esse modelo educacional diz sobre a nossa história e a nossa realidade brasileira? A primeira coisa é que todas as vezes que alguém indica um projeto chamado Escola Cívico-Militar, no qual a presença militar está condicionada à disciplina, à organização, ao controle, a suposição é que o sistema escolar ele está descontrolado, indisciplinado. Hoje há uma convicção por parte de muita gente de que falta disciplina. Disciplina na família, disciplina no trabalho, disciplina na ordem pública, o que não é inverídico na sua totalidade, porque nós colocamos, nos tempos mais recentes, uma percepção de que a regra seria cada um por si, Deus por todos, cada uma por si, Deus por todos ou por todas, e, portanto, a gente tem, sim, né, uma percepção menos comunitária da vida. Daí que a ideia é que uma parcela daquilo que não dá certo resulta da ausência de uma disciplina que a área militar faria. Há um deslize nessa percepção, porque, por exemplo, as escolas militares, não as escolas cívico-militares, mas as escolas militares, que recebem um aporte financeiro da área pública que é significativo, que tem uma qualidade técnica reconhecida em vários momentos, elas o são, e elas o são de fato, né, escolas com uma elevação maior daquilo que a gente entende como qualidade de ensino, primeiro, pelo financiamento à estrutura, que é mais elevado do que o cotidiano do conjunto das redes. Segundo, porque ela faz um sistema de seleção, ela não é uma escola de ampliação, em que chega quem deseja, como é o caso da escola pública em geral no Brasil. Tem uma seletividade, né, que, portanto, já faz aquilo que se chama de uns cortes. Você sabe, porque é da área de ciências sociais, faz uns cortes, né, em relação à aproximação. No entanto, a escola chamada cívico-militar, ela vem dentro de um campo, né, de compreensão de que se nós organizarmos dentro da estrutura hierárquica, disciplinada, perfilada no dia a dia, que isso permitiria, de modo muito intenso, né, que houvesse um resultado exitoso. O que a gente entende, isso é correto, e o atual governo fez com importância, foi suspender, por parte do governo nacional, o financiamento de algo que, primeiro, não tem, de fato, né, nenhum tipo de endereço, né, que resulte num sucesso mais expressivo. Segundo, não é significativo no conjunto, né, das escolas que nós temos dentro, né, da nossa nação. É muito pequeno, não chega a 300, né, as unidades em que isso foi colocado. Terceiro, não cabe a atividade militar ter uma presença cotidiana dentro da escola pública com essa intenção, porque não é a especialidade da área militar. Nas escolas militares, a percepção é outra. O modo de fazê-lo é próprio da natureza daquela ação que assim seja. No que se refere, né, ao que nós temos no dia a dia fora, né, do campo militar, é outra lógica. Portanto, enfim, o governo nacional fez com razão algo que deveria ser feito, que é suspender a participação dele
né? Isto é, do governo central nisso. E cada dos estados, dos municípios, tem o direito de fazê-lo. Eu não considero adequado, né? Não considero que seja esse o caminho. O financiamento maior, a presença da comunidade, uma extensão, né, do controle das coisas, isso sim permitiria que se desse esse passo. No entanto, dentro disso, que é mero debate, que muitas vezes é ideológico, né, isso coloca, sim, né, uma estranheza muito grande de qual é o endereço. O governo Lula não poderia não ter feito. E não é porque aquilo foi proposto, né, por um outro governo, é que foi proposto por um outro governo que tem uma percepção, no meu entender, equivocada em relação a essa questão. Então, não é porque foi outro governo que fez, se vem e se tira. É porque o que outro governo fez e o fez não tinha, né, um endereço correto. Portanto, não é um troco. Né? Isso seria banal, seria superficial. Não acho que o governo atual vai lá e diz, agora vocês vão ver, nós vamos tirar as escolas cívico-militares. Isso é de uma pequenez. Né? Esse governo atual tem pessoas que já estiveram também em governos anteriores, nem esquecendo que o próprio presidente já o esteve, né, por 2 vezes, e, portanto, mostrou na área de educação pública seus projetos, né, seus diretos interesses, sua capacidade. Não se apegaria a uma lateralidade dessa, que, acima de tudo, é uma economia de recurso, de algo que, no ponto de partida, tem um desbalanceamento muito grande. Para além dessa, quando você fala, é uma visão equivocada, mas eu acho que é importante também a gente trazer esse debate, porque, sobretudo, o ministro da Educação já se pronunciou em relação a isso, diz que também não é só uma questão política, esse modelo, esse programa de escolas não está sequer previsto na lei de diretrizes e bases, enfim, tem uma série de erros, de questões aí, sobretudo do ponto da construção disso como uma política pública. Mas é importante também a gente, enquanto sociedade, promover esse debate enquanto que tipo de educação se quer. Né? Porque, como você traz muito bem, esse modelo disciplinar, no sentido de que você está construindo, você está propiciando que tipo de conhecimento? Um conhecimento crítico, né? Capaz de fazer com que essas pessoas se tornem cidadãos plenos, né? Capazes de fazer suas próprias escolhas, enfim, de viver de uma forma coletiva plena, ou você está formando ali somente pessoas para o mercado de trabalho, enfim, tem todo um projeto estratégico também ali ligado ao Claro. capital. A disciplina ela é necessária à formação, ao estudo, à presença, ao êxito. Né? E, nesse sentido, ela não é uma exclusividade da presença militar dentro de uma instituição de ensino. Como política pública, ela acaba se tornando estranha porque ela marca a capacidade de êxito do projeto pedagógico apenas ao disciplinamento, e não ao interesse, e não à relevância de conteúdo, e não à conexão com a vida das pessoas e com a comunidade. Portanto, há um desvio de interpretação e de ação. Claro que a disciplina é importante, mas ela não tem a menor necessidade, no que se refere às escolas públicas em geral, de ser garantida, né, pela presença de alguém fardado ou que traz ali o fardamento. Em algumas regiões do nosso país, até, aquilo que nós chamamos, por exemplo, São Paulo, que é onde eu moro, que nós chamamos de uniforme, em outras regiões é chamado de farda. Né, quando a gente lê, especialmente quem é do Sudeste ou do Sul, como é o meu caso, né, que as pessoas, em algumas das escolas cívico-militares, elas tinham que ter farda, para nós dá um impacto assim, porque, em grande medida, a noção de farda está ligada à área de segurança pública ou à área militar. Já em algumas regiões do país, nem o som produz estranheza, porque seria o equivalente ao uniforme. A questão é o que está por trás da ideia da farda ou do uniforme. É a ideia, né, de uma ordenação do modo de ação que desconsidera as outras questões pedagógicas. Seria o equivalente, eu uso sempre esse exemplo e trago à tona, se a gente supuser que a repressão, né, o perfilamento obrigatório, a ideia da ordem unida, ela trouxesse grandes resultados na área de educação, as penitenciárias ou as unidades de detenção de menores e jovens a partir do ECA, elas seriam um centro de excelência, né, porque é exatamente onde você tem todo um tipo de amarração, né, dessas estruturas. Portanto, o equívoco no ponto de partida está em entender isso como tarefa de uma política pública que tem outras questões muito mais densas, né, para lidar. No fundo, a lógica seria a seguinte: para haver progresso tem que ter ordem, e essa ordem é mantida quando a gente tem uma autoridade fardada que garantiria. Não é essa, né, a direção que a educação pública tem de ter. Não se desconsidera a importância da área militar num conjunto de ações da sociedade, mas se tem um local onde ela não tem que dar a condução,
é exatamente na área de educação escolar e nas políticas públicas, inclusive, porque não é a tarefa constitucional fazê-lo. Então, se não é, não se faça. Claro, e assim, ampliando essa discussão, a gente teve, por exemplo, tem essa discussão da reforma do ensino médio, enfim, então eu acho que o Edgar Morin, por exemplo, um sociólogo que eu acho importantíssimo para essa discussão da educação, ele fala muito, pegando já esse novo momento que a gente está vivendo, né, em que tem aí a inclusão das novas tecnologias, enfim, das redes sociais, da internet como algo muito fundamental, importante para se pensar, né, a sociedade como um todo e principalmente a educação nesse contexto, ele fala muito ainda sobre esse modelo de educação que não mudou e, por exemplo, nas sociedades ocidentais tem muita relação, são pouco transdisciplinares, né? Elas têm uma formação muito direta ali para cada tema, mas muito pouco no sentido da consciência crítica, muito pouco no sentido de despertar da curiosidade daquelas crianças e jovens, não só para os temas em que estão sendo ali, precisam aprender para o mercado de trabalho, mas sobretudo para a vida, né? A gente vê modelos, por exemplo, na Índia já tem escolas que falam da importância de você ter uma educação voltada também para uma educação dos afetos, para uma educação emocional, que isso é fundamental, isso muito pouco se fala, mas a gente tem aí também e aí historicamente, né, uma certa supremacia da razão em relação aos afetos, em relação ao desenvolvimento emocional. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê essas novas também desafios da educação nesse sentido, para que a gente forme também pessoas mais completas e mais capazes de lidar no mundo, principalmente em relação a essas questões ligadas à saúde mental, porque isso tem se tornado um problema também no mundo, né? O Brasil hoje é campeão de depressão e ansiedade no mundo, na América Latina hoje já, enfim, o Brasil desponta aí também nesse sentido. Então a gente também está vendo uma questão muito necessária de ser debatida nesse aspecto, né? Porque a gente está vendo cada vez o aumento do suicídio entre jovens, ou seja, a educação precisa também ser um lugar de acolhimento, né? Um lugar também que se debata esse tipo de tema para que essas pessoas possam encontrar ali na educação mais do que algo para o mercado, mas para também a vida, né, como um todo. Se a gente fizer a inserção da escola dentro da educação em geral, porque educação é o mais ampliado, escolarização é uma parte da educação. Quando a gente se refere à escolarização, que é a tarefa do poder público, né, primária, no sentido de dever, né, é um direito subjetivo na nossa Constituição, aí sim a gente precisa observar o quanto que uma parte grande dos processos pedagógicos eles são fora do tempo, eles são anacrônicos, eles estão marcados ainda por algumas situações que são do século XIX, né, e que atravessaram o século XX com uma mera repetição. Hoje, a conversa sobre educação ela se amplia mesmo para o campo do mais grande e não do menor. Em outras palavras, educação é uma tarefa da família, da comunidade de trabalho, da mídia, né, do campo político institucional, daquilo que é o mundo da empresa. O conceito de educação mais ampliado é a formação, né, de pessoas de maneira recíproca, como lembrava, né, o Paulo Freire. Se eu me atenho exclusivamente a uma parte da educação, que é a escolarização, ela se torna falha, ainda agora, mas não para sempre, à medida em que ela exclui outras dimensões da vida que não o conhecimento técnico, não a preparação exclusivamente operacional. É só você observar que o campo das escolas privadas, que são destinadas especialmente à formação das elites econômico-políticas, elas dão uma formação muito mais ampliada, né, para as várias inteligências que se fala. Há muito mais aula ligada ao campo da arte, do esporte, da criação, né, da iluminação e aperfeiçoamento da vida, e a parte técnica não deixa de ser. Essa ideia de formar pessoas exclusivamente para o trabalho, ela é uma herança ainda, né, do início do século XX, que se imaginava a ideia de formação de mão de obra, e não exclusivamente, né, de pessoas que estivessem no dia a dia. Mas deixava de lado a ideia de cidadania, de formação ampliada. O conceito mais próprio que eu vejo nisso foi trazido pelo Karl Marx no século XIX, quando ele fala do homem omnilateral e da formação em educação que pegasse todos os lados, a omnilateralidade, né, todos os lados, isto é, o elemento técnico, o elemento emocional, o elemento afetivo, o elemento intelectual, tudo aquilo que compõe, né, a nossa pluralidade de modos de ser. Evidentemente que quando a gente lida com educação infantil,
especialmente a educação infantil, o campo cognitivo está mais ligado à área dos afetos do que especialmente à área operacional, técnica, né, de manejo da vida, no sentido de fazer coisas, mas de senti-las. Haja vista também que a educação infantil trabalha muito com sensações, com percepções, com interações, com o jogo, com o lúdico, né, com a cooperação. À medida que se avança um pouco mais na escolaridade, que se vai na educação básica para o ensino fundamental, há um abandono ainda, mas não para sempre. No Brasil, há um abandono progressivo, né, dessa omnilateralidade. E isso é uma perda. Claro que o distúrbio ele virá depois como marca. O fato de nós termos hoje uma parte dos jovens e das jovens com, né, uma condição mais sofrida, não no campo da economia, isso para uma boa parte, mas a outra não. Mas no conjunto, com distúrbios, né, que a gente entende, com síndromes que não se identificava tanto, não vem exclusivamente do currículo escolar. Ele contribui pelo modo como atua, seja para incrementar, seja para não evitar. No entanto, o conjunto da vida, né, traz esse tipo de dano. Né? Uma sociedade adoentada, né, nessa percepção, ela traz também várias marcas em relação às suas crianças e jovens. O que mais me preocupa dentro de tudo isso é que parece que isso é circunstancial. Isto é, que a gente não tem que dar atenção, que basta formar bem, e formar bem é formar no campo da capacidade científico-técnica. Isso também o é, mas é uma parcela. Né? Paulo Freire falava da boniteza da escola, da integralidade da escola. Ele não falava isso só porque era divertido. Ele falava isso porque é isso que traz a nossa escola para o tempo de agora. E aí concluo, para não ficar fora do tempo, anacrônica. Né? E nessa hora, o Brasil ainda, né, tem passos a serem dados nessa direção. Entrou agora. Né, Ingrid, nós temos de nos formar nessa área, quem é professor ou professor. Nós não temos ainda uma formação, né, nesse campo. Por isso, a formação docente, não só a formação inicial, né, na base universitária, mas depois todo o processo de educação continuada, ele tem que focar também esse elemento. O tempo pandêmico trouxe um pouco a necessidade de nós prestarmos mais atenção nisso. Como diz o poeta libanês Khalil Gibran, as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas. E esse emudecimento que se teve em alguns momentos por conta, né, da pandemia fez com que o sofrimento, que não ficava tão nítido, ele ganhasse uma dimensão que a gente não tinha notado. E hoje a escola, ou ela presta atenção nisso, ou ela fica ultrapassada ainda mais. Exatamente. Professor, você traz aqui o Paulo Freire, você fez doutorado, né, orientado pelo Paulo Freire, conviveu com ele quase 20 anos. Imagino o quanto deve ter sido enriquecedor, né, para você trabalhar com o mestre Paulo Freire. Eu queria te perguntar nesse sentido, assim, quais são o que Paulo Freire traz de mais importante, né, para a educação no Brasil, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, e por que Paulo Freire tem sido tão demonizado por uma parte dos brasileiros mais relacionados a essa extrema-direita que nega Paulo Freire, mas que também teme, né? Acho que esse é o principal, teme Paulo Freire. A demonização eventual de Paulo Freire, ela tem 3 fontes. A primeira é a má compreensão. Pessoas que não o compreenderam e, por isso, acabam distorcendo um pouco aquilo que ele entende por deficiência de cognição de quem não compreendeu. Que pode ser o meu caso, ou ter em relação às outras áreas. No caso específico, muita gente não compreendeu, né, a fundo Paulo Freire e, por isso, acaba distorcendo. Há uma outra, né, fonte disso, que é a boa compreensão de Paulo Freire, e por isso a recusa a ele, porque a compreensão freiriana da vida e da educação é uma educação libertária, é uma educação voltada para a integração, né, das pessoas, para a partilha da vida, para algo que ultrapasse a mera prática do individualismo, e, portanto, uma visão mais social, né, da atividade educacional. Por isso, ele é recusado, né, de forma direta, porque ao compreendê-lo, não quer, de maneira alguma, né, que as ideias dele tenham predominância. Há uma terceira vertente nisso, que é a má intenção. Isto é, não tendo compreendido direito ou compreendendo direito, difunde, né, informações, percepções em vários momentos. E assim, Paulo Freire, o grande responsável, né, pelo fracasso da educação brasileira, Paulo Freire teve uma presença, né, muito limitada no que se refere à ação executiva.
né? Ele exerceu 2 cargos no Brasil, digamos, antes do golpe militar, em 64, né, em que ele era alguém que atuava no sistema de escolas do estado de Pernambuco, e depois um pouco na ação de Darcy Ribeiro, né, e Anísio Teixeira, nas áreas de educação, um pouquinho antes de março de 64, e depois como secretário de Educação, né, na cidade de São Paulo. Por isso, E você, no só campo fazendo do parênteses, você o substituiu depois. Isso, Ocupou. isso. Ele ficou 2 anos e eu fiquei os 2 anos subsequentes, eu era da equipe, né, dele. E o melhor é que Paulo Freire não teve atividades executivas. Se disser que ele é responsável porque ele é um influenciador, bom, então tem que se olhar outra dimensão. Paulo Freire é o brasileiro mais lido no campo das ciências humanas, é a terceira pessoa mais citada no mundo, né, na área de ciências humanas, e tem uma presença significativa em várias nações como influenciador do processo pedagógico. E essas nações não necessariamente são símbolos de uma má estrutura da educação. Mas é uma terceira e última coisa nisso que eu acho que tem um impacto. É o fato de Paulo Freire ser um democrata e, portanto, ser alguém que tinha como propugnação direta o diálogo que não tem que convencer no sentido de derrotar a outra pessoa, mas de argumentar, de propor, de refletir, para que haja ali, né, uma adesão, ainda que circunstancial, momentânea, a algo que nos leve adiante em vez de nos derrubar. Eu lembro sempre algo, se Paulo Freire cá estivesse, ele que nasceu em 1921, né, se Paulo Freire cá estivesse, eu vou insistir numa expressão que uso. Paulo Freire, se alguém dissesse a ele que há várias pessoas que escrevem ou falam contra ele, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Paulo Freire jamais diria ao adversário, opositor, alguém discordante, pare de fazer isso. Você está absolutamente equivocado. É provável que ele fizesse o que ele fez muitas vezes, e eu vi, que era assim, vamos conversar. Veja, convença-me, quais são os teus argumentos? E eu te coloco os meus. Pode parecer uma posição de acalmar? Não, ao contrário, porque a única maneira de se seguir adiante, né, numa convivência, é nós termos consensos provisórios. E esses consensos, eles têm um endereço direto. É que a divergência não se transforme em degeneração. Que a divergência e a diferença, ela não seja sinal, né, de impossibilidade de haver a possibilidade de outras possibilidades. E Paulo Freire, ele, sem dúvida, é para mim uma inspiração e para muita gente. Qual é o grande legado que eu entendo? A percepção democrática do processo de convivência. Terceiro, a humildade intelectual, isto é, a disponibilidade para continuar aprendendo e não supor-se já, né, provedora de todos os conhecimentos necessários. E, sem dúvida, a ideia, né, de uma vida em que a esperança ativa, aquela que vai buscar, aquela que se conecta, que ela tenha a sua presença. A demonização freiriana, ela, em larga escala, é muito mais sinal, primeiro, de um desvio, né, em que não se buscando a causa, se atribui a causa a algo que não pode ser identificado como causa, porque é misterioso, e segundo, né, por um temor grande, porque as ideias de Paulo Freire, elas visam que as pessoas sejam livres, isto é, que elas pensem com a própria cabeça, que elas tenham emancipação, que elas sejam capazes de decidir o próprio destino e a história, e isso para muita gente é assustador. Muito bom. E assim, a gente precisa ter esperança do verbo esperançar, né? Como já dizia Paulo Freire. Por último, eu queria te perguntar o seguinte: a Hannah Arendt, ela tem uma frase que eu acho muito boa, quando ela diz que educação é o ponto em que a gente decide se ama o mundo o bastante para assumir uma responsabilidade por ele. Eu acho isso muito interessante, falar de amor como também uma responsabilidade. Então, eu queria te perguntar qual que é o papel da educação, do amor na educação e da educação na construção desse amor que também é coletivo, né? Um amor mundial, um amor pelo mundo, como a Hannah Arendt falava. Durante o tempo em que Hannah Arendt sofreu também o fato de ser perseguida na sua condição, né, de uma minoria em que as forças homicidas na Europa, na Segunda Guerra, buscavam, né, aquilo que era a destruição de uma parcela dos demonizados, ela tinha como alguém que, não diretamente, não convivente ao lado dela, que é um grande aviador francês, um aviador magnífico que morreu em 1944, no dia 13 de junho de 1944, quando seu avião foi abatido, né, sobre o Mediterrâneo, quando ele estava fazendo um voo, né, de espionagem das forças nazistas. Esse homem é Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, que foi abatido,
né, como um resistente contra as forças ocupacionais, né, na França, ele escreveu a obra clássica, deliciosa, O Pequeno Príncipe. E a frase mais marcante do Pequeno Príncipe, que é citada em vários lugares, que aparece em camiseta, em pôster, porque ela parece banal, mas ela é profunda, é quando ele escreve, fazendo, né, o diálogo aparecer, você é responsável por aquilo que você cativa. E amar é, antes de mais nada, ajudar a tomar conta, ser capaz de dizê-lo. O afeto se demonstra no cuidado, na capacidade de fazer com que a vida da outra pessoa ela persista do modo mais exuberante. Se eu amo alguém ou algo, se eu amo uma pessoa, se eu amo um lugar, se eu amo um planeta, eu quero que ele persista mais exuberante e não menos. Por isso, amar é acrescentar. E o acrescentar, fazer elevar, alterar para cima, dar mais vitalidade é uma responsabilidade. A frase do Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, a responsabilidade por aquilo que cativa você e pelo qual você é cativado, é uma marca que não é só uma historinha, né, de um príncipe, é uma marca um pouco mais forte. Por isso, né, é tarefa, sim, lidar com a ideia do amor como capacidade de cuidado recíproco. E a educação, ela tem de moldar no sentido positivo, de formar, né, pessoas que sejam capazes de olhar o amor como um afeto que cuida e não apenas que frui. Quando eu demonstro amor pelo meu planeta, pelo meu ambiente, não é um amor em que eu, tendo afeto, só me aproveito. É em que há uma reciprocidade de aproveitamentos, em que eu ganho a minha vida, mas aquele lugar onde eu ganho minha vida não perde vida, não fica menos vida. Isso vale numa relação de pessoas, numa relação de uma comunidade, numa relação, né, no campo da ecologia, né? Isto é, o amor tem que ser sustentável, né? E se sustenta quando ele é capaz de zelar, afagar, cuidar. Afinal, a ideia de afeto, você sabe isso, porque atua nesse campo também escrevendo, a noção de afeto é aquilo que me toca, é aquilo que mexe comigo, aquilo que, como diz os latinos, emove, é a emoção, aquilo que faz com que eu me movimente. Nesse sentido, essa ação para o amor, ela é algo que marca nossa condição de não perder a esperança ativa, né, que Paulo Freire lembrava e que você retomou de novo, né, a ideia de sermos capazes de responsabilidade para a fruição. Portanto, o amor, ele é cuidado, ele é usufruto, mas ele é também dever. Que maravilha. Olha, e com essa aula maravilhosa, a gente termina hoje esse Brasil no Divã, com muitas coisas para a gente pensar e muita coisa no sentido da gente também dessa esperança, como, né, o nosso Mário Sérgio Cortella fala aqui, no sentido ativo, né, da palavra, que acho que é muito importante. Então, num mundo cada vez mais utilitarista e que vê as pessoas, né, que tem essas trocas cada vez mais utilitaristas, que a gente leve aqui esses ensinamentos para que a gente possa construir uma sociedade de fato coletiva e de fato baseada nesse amor que a gente fala, que é um amor que tem, né, essa responsabilidade de ser construído por todos nós. Então, professor, muitíssimo obrigada. Que aula maravilhosa, que encontro maravilhoso. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui no Brasil no Divã. Se eu juntasse, né, aquilo que é Hannah Arendt com Paulo Freire, eu resultaria nos 4 versos iniciais do carioca Nelson Cavaquinho, na música Juízo Final, que ele diz: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Agora vem a frase forte que Hannah Arendt gostaria mais do que eu, até por conta da sua obra: do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Olha só, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Há pessoas que, ao ouvirem isso, dizem: isso é piegas, isso é romântico, isso é uma utopia. Eu digo: ainda bem. Ainda bem que muitos homens e mulheres em vários lugares não desistiram dessa ideia de queimar a semente do mal e fazer, né, a vigência do amor. Alguns diriam: mas isso aí é delírio. Não, isso é sonho. Delírio é aquilo que não é factível. E isso é factível. Daí, quando você me chama, né, para essa conversa, né, dentro do divã, é uma coisa boa que a gente seja capaz de pensar, né, não na banalização do mal, né, que Hannah Arendt recusa, mas especialmente na queima dessa semente. E é uma das tarefas
também da educação. Exatamente. E somos seres desejantes acima de tudo, né? Então que a gente também pense a partir desses desejos que são justamente esses que mudam o mundo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, professora. E é isso, toda quinta-feira um episódio novo e a gente se vê na semana que vem. Obrigada.